dia 20 de novembro de 2021, e por sinal, Dia da Consciência Negra. Irei entrevistar o escritor e pesquisador Vanderlei Vasconcelos, que no ano de 2004, o único livro da teoria criacionista escrito no mundo, chamado Os Três Continentes, que fala sobre a primeira teoria criacionista mundial. E em 2021 houve uma atualização com a atualização científica da teoria criacionista. A descoberta da ciência comprova que a Bíblia e a ciência comprova que o que foi escrito em 2004 é verdadeiro. E que Charles Darwin diz que houve bilhões de anos para a evolução humana e a ciência prova que o universo surgiu em trilionésimo de segundo, 3 vezes trilionésimo de segundo. É um tempo que não existe. Saiu imediatamente de expansão de matéria e energia. Então o tema vai ser sobre a atualização científica da teoria criacionista. Quando começaram a surgir suas primeiras intuições para escrever o criacionismo? As primeiras intuições surgiram 70 anos, exatamente 70 anos depois da teoria de Einstein, lá em Sobral. Eu nasci a poucos metros onde foi constatado uma das maiores descobertas do planeta, que foi a teoria de Einstein, a teoria da relatividade. Que luz e espaço, espaço e tempo já unificado, é uma coisa só. Então surgiram depois, 70 anos, começaram a surgir na minha mente como foi a evolução das três raças. Exatamente 70 anos depois da teoria evolucionista, da teoria de Charles Darwin em Sobral. Eu nasci a poucos metros da praça, onde os cientistas se reuniram. E Dom Bosco veio para o Brasil? Dom Bosco fez ótimas previsões, promissoras previsões para o Brasil, porque ele previu que entre os paralelos 15 e 20 da América do Sul iria surgir uma cidade muito antes do século XX. Antes do século XX, muitos anos, ele previu que ia surgir uma cidade que exatamente na margem de um grande lago, que é o Lago Paranoá, surgiu Brasília. Então ele disse que entre os paralelos surgiria uma cidade e o Brasil seria o futuro exportador de minério para todo o planeta. Porque os estados, os congressistas vivem proibindo o ensino evolucionista nas escolas. Porque o ensino evolucionista é antibíblico, eles são religiosos. O povo dos Estados Unidos, apesar de a maioria ser protestante, mas são religiosos, eles não admitem uma coisa que vem contra a Bíblia, antibíblico, eles não admitem e vivem querendo proibir. O último foi o senador Rick Brett do Missouri, ele foi eleito recentemente. Ele tentou proibir, tentou também criar leis. Quando foi no início do século XX, em 1925, um professor de biologia, John Scopes, do Tennessee, foi ensinar a teoria evolucionista nas escolas, e o caso foi parar na tela do cinema, porque apareceu um acusador e um defensor. O acusador foi o Bryan, um advogado 3 vezes candidato a presidente dos Estados Unidos, derrotado. Este filme rodou em 1965, exatamente como aconteceu o julgamento do rapaz que ensinou, e agora em 1909 surgiu novamente outro filme, outra versão dessa história de John Scopes, que os Estados Unidos vivem querendo proibir o ensino do evolucionismo nas escolas, que é antibíblico. Certo. O homem surgiu do macaco? Eu acredito que não, porque nós provamos que
houve a evolução do branco para o negro, e não do negro para o branco. O branco é que deu origem ao negro. O negro não é parente de macaco. O macaco não deu origem a negro. O negro não é parente de macaco mais próximo. O negro é uma evolução do homem branco, que eu explico detalhe por detalhe, porque o negro tem pouco grande, o negro tem nariz chato, pele preta, cabelo enrolado. Por que que o japonês tem olho puxadinho? Tudo com silogismo de 10 premissas, de 7 premissas. Certo. É possível justificar na Bíblia por que a África sofreu a escravidão nas Américas? A Bíblia diz que o primeiro trabalho de Noé, depois que desembarcou, ele tinha 3 filhos. O primeiro trabalho de Noé foi plantar uma vinha e fazer o vinho, fazer a festa do vinho com a família dele, para comemorar a nova vida, na minha opinião. Então ele fez a festa do vinho, chamou os 3 filhos, com as 3 famílias de cada um, e fez a festa do vinho. Então, Cam, o filho mais velho, mais novo de Noé, Cam, Sem e Jafé, Camita, Semita e Jafetina. Então, Camita, o filho Camita, pecou gravemente na festa do vinho. Ele era enômano, ele perdia o sentido quando bebia. Noé era enômano, e o filho, na minha opinião, era enômano também, porque perdeu o sentido, ele pecou gravemente, e então ele foi amaldiçoado, foi condenado por Noé, ele foi amaldiçoado por Noé, que seria, na futura geração de Cam, seria escrava de escrava. Escravo de escravo, 2 vezes escravo ao mesmo tempo. Então, Noé previu isso, que o filho a descendência de Cam seria escrava de escravo. Foi o que aconteceu com o povo Camita, que depois da Torre de Babel, desceu para o... Está na Bíblia, quem diz não sou eu. Que o povo de Camita, a descendência de Cam, desceu para o sul da África. A descendência de Jafé, na minha opinião, não está na Bíblia, correu para o leste asiático, atravessou o Estreito de Bering e ganhou as Américas. E o semita ficou ali no Oriente Médio, no Oriente Médio, na Rússia, na Índia, na Europa, ocupou onde estava, ficou no mesmo local, e os dois outros clãs, uns correu para o leste asiático, outro correu para o sul da África. Está na Bíblia. Quantas vezes a humanidade começou? Na minha opinião, começou 2 vezes, como diz a Bíblia. Começou com Adão e Eva, depois recomeçou com Noé. Recomeçou com as 3 famílias de Noé: Camita, Semita e Jafetina. Os 3 filhos deram origem às 3 raças diferentes. Quantas Páscoas houve até hoje? Houve também 2 Páscoas. A primeira foi a Páscoa de Moisés, que tem os livros mais profundos, mais interessantes, que são o Pentateuco e a Torá dos judeus. São os livros mais publicados no planeta, são esses 3. São esses 5 livros de Moisés. Gênesis, Números, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Antes de Cristo, não havia negros? Na minha opinião, não, porque vieram de Noé, não existia negro. Não veio de negro, não veio de macaco como disse Darwin. É uma falsidade isso. A família começou com 3 brancos. Eu provo que o branco evoluiu para o negro, e o amarelo também foi outra evolução. Todas 3 na Páscoa, na segunda Páscoa que aconteceu. Como surgiram as 3 raças humanas e por que são 3 cores? Surgiu na cruz o crucificado da esquerda. O crucificado da esquerda são 4 premissas. A Grécia foi quem lançou o silogismo com Aristóteles. O silogismo, porque não havia literatura para provar nada. Então, Aristóteles criou o silogismo com 2 premissas para provar que uma 3ª premissa era verdadeira. Então aqui são 4 premissas: pele preta, boca grande, nariz chato, cabelo enrolado. E ali são 3 premissas, surgiram todas na mesma hora. As 3 premissas do amarelo e as 4 premissas do negro surgiram todas na segunda Páscoa. Certo.
Como surgiram os judeus negros de Israel? A rainha de Sabá, segundo a tradição, veio da Etiópia. Então, da Etiópia, ela teve um filho com Salomão, que se chamava Menelik, foi chamado Menelik, foi batizado como Menelik. Batizado não, naquele tempo não havia o batismo. Deram o nome de Menelik. Menelik era o descendente que foi rei da Etiópia, de Núbia, um reino da Etiópia. Então, esse povo, mais tarde, com a evolução, com a Páscoa, com a descendência judaica, esse povo da Etiópia, ele ficou negro. Ainda hoje existe o judeu negro na Etiópia. É a comunidade Palashmura da Etiópia. E esse povo surgiu da evolução depois da Páscoa. Surgiu depois da Páscoa. Porque a Etiópia, antes da Páscoa cristã, era toda branca. A África inteira. Qual o meio de comunicação ideal para transmitir o criacionismo? O meio de comunicação ideal é o último deles, que foi o cinema. O cinema mostra como houve evolução, porque a boca cresceu, porque o nariz achatou, porque a pele ficou preta, porque o cabelo ficou enrolado. O amarelo vai explicar por que o olho ficou puxadinho, porque a pele é amarelada e porque o cabelo é liso. O cabelo do índio é liso, o cabelo do aborígene, do esquimó, o cabelo dos asiáticos, dos amarelos, do povo amarelo, é todo liso. E o cabelo do povo negro, do africano, é todo enrolado, é todo crespo. Qual a principal diferença entre as teorias do criacionismo e do evolucionismo? Nós explicamos a real evolução humana. Ele apenas supôs que veio do macaco, mas não diz quantas raças de macaco, não diz por que na África o clima da África é frio, da África do Sul é frio e só apareceu raça negra. Não diz como é que no Brasil é quente e só foi encontrado o povo amarelo no Nordeste do Brasil, Ceará, o povo todinho é amarelo, do Nordeste inteiro, do Brasil, das Américas, das três Américas, incas, astecas, maias, os índios americanos são amarelos, se bem que existem diversas tonalidades. Para o amarelo devia ser tonalidade, para o branco tivesse tonalidade para o negro. Existe o negro africano que é tão negro que é. Certo. Por que os negros foram castigados mais de 300 anos nas Américas? Para cumprir essa profecia de Noé, que ele disse que seria escravo de escravo. Foi exatamente o que aconteceu. Porque o povo brasileiro era escravo dos europeus. E os africanos eram escravos dos brasileiros. Eram duas vezes escravos. Foi exatamente o que aconteceu. O negro evoluiu do branco. Como disse Darwin? Não. O branco evoluiu para o negro. O branco evoluiu para o amarelo. Duas evoluções. Quais os primeiros mecenas da teoria criacionista e o grande mecenas do evolucionismo? O grande mecenas do evolucionismo foi a Inglaterra, porque a Inglaterra era a maior potência do planeta e brigava com a igreja, precisava desenvolver a ciência moderna. A igreja era muito radical e não admitia muita mudança. Mas agora o nosso Papa Francisco mesmo confirma, está escrito aí na atualização científica, uma parte do que o Papa falou. O Papa confirma que o Big Bang aconteceu, mas foi em trilionésimo de segundo. Não houve bilhões de anos precisou para a evolução. Não houve. Isso é falso. O que é silogismo e como surgiu? Surgiu na Grécia Antiga, 350 a.C., por Aristóteles, discípulo de Platão, que como não havia literatura, não havia nada escrito, era o jeito provar com duas premissas que uma terceira era verdadeira. Surgiu com apenas duas premissas. A nossa
nossa tese é difundida com 7 premissas. 3 dos amarelos e 4 premissas no negro, que surgiram todas na mesma ocasião, a Páscoa. Quais são as 7 premissas do grande silogismo filosófico do cristianismo? Exatamente. É a pele preta, boca grande, nariz chato, cabelo enrolado. O amarelo são 3. Pele amarelada, olho repuxado, cabelo liso. Só o cinema explica. Porque para explicar por escrito pouca gente compreende. É complexo. Um filme com os efeitos especiais, com a música, com a ciência moderna, aí explica qual foi a real evolução humana. A nossa teoria é mais moderna do que a de Darwin, muito mais provável. Houve um livro antecessor do evolucionismo? Houve. Charles Darwin plagiou o livro de um francês chamado Jean-Baptiste Lamarck. Ele plagiou. Jean-Baptiste Lamarck provou que a girafa, escreveu que a girafa tinha um pescoço grande para alcançar as asas mais altas. Então ele escreveu o livro Filosofia da Zoologia, zoológica. Então ele explicou que os animais evoluíam. Então o uso de um membro evoluía um pouco e o desuso desaparecia. Então Charles Darwin plagiou esse livro de Charles Darwin, mas como houve o patrocínio da Inglaterra, dinheiro grosso da Inglaterra, num iate chamado Beagle de 5 anos, numa pesquisa de 5 anos ao redor do planeta para desenvolver o evolucionismo falso, a Inglaterra patrocinou esse iate com médicos, com cirurgiões, com pesquisadores, nada. Passaram 5 anos no planeta pesquisando, não conseguiram concluir nada, absolutamente nada. Já passou 20 e tantos anos e plagiou o livro desse francês, Jean-Baptiste Lamarck. Para mim é um plágio de Jean-Baptiste Lamarck, o livro de Charles Darwin. Como os 3 povos habitaram os 3 continentes? Porque a Torre de Babel, quando houve a multiplicação das línguas, então os três clãs procuraram fugir para três direções diferentes. Porque está escrito na Bíblia que houve a revolta do Criador com a união dos 3 clãs. Eles não queriam se separar. Então o Criador achou por bem multiplicar as línguas para haver desentendimento. Então cada um pegou uma direção. A Bíblia é quem diz que o clã camita pegou a África. O clã semita ficou no Oriente Médio. E o clã jafetino correu para o leste asiático, atravessou o Estreito de Bering e ganhou as Américas. Os três índios astecas, as 3 maiores civilizações das Américas, quando foi descoberto, os incas, astecas e maias, todas elas são amarelas. Por que você diz que não vai aparecer mais outro livro criacionista? Porque para retirar da Bíblia como houve a evolução do negro para 4 características, como houve a evolução do amarelo para 3 características, como houve essa evolução, está toda baseada na Bíblia. Eu defendo isso aqui baseado na Bíblia. Então a Bíblia explica detalhe por detalhe como houve essa evolução aqui. Então é difícil alguém retirar da Bíblia outra explicação. Daqui para 1000 anos, 10.000 anos, eu acho que não aparece mais. Eu estudei muito, pesquisei muito e só encontrei essa resposta para esta evolução que aconteceu na humanidade. São esses 3 povos com diversas tonalidades de amarelo, diversas tonalidades de branco, diversas tonalidades de negro. Não foi o sol nem o clima que deformaram os povos? O sol, se tivesse tido efeito, o índio brasileiro, o Tremembé, o Caiçara, o Cariri, o Inhamuns, todos eles aqui seriam negros, porque o Nordeste é quente, sempre foi quente, a Caatinga é um negócio milenar, então toda a vida foi quente, teria dado negro aqui, e teria dado branco, então amarelo, lá no sul da África, na África do Sul.
que o clima é frio, como é que só apareceu o negro? Chagall disse que foi clima que não interfere. O pai da genética, Gregório Mendel, só foi compreendido 40 anos depois que morreu. Eu também acho que demora muito o povo compreender isso aqui. Mas se houver um filme, a força da opinião popular, a força do argumento do cinema, vai explicar, até para os deficientes vão entender o que foi que houve com a humanidade. Como surgiu a Bíblia, que a Bíblia diz que surgiu de Adão e Eva, depois passou para Noé, então vai explicar isso aí, o que foi que aconteceu. Por que você escreveu a atualização científica da teoria criacionista 2021? Que é uma cartilha. Cartilha. Porque a ciência, só depois que eu escrevi o livro, provou muita coisa que eu escrevi com o livro. A ciência provou com a criação, o surgimento do tokamak, um dispositivo que gera energia 10 vezes superior ao núcleo do Sol, a descoberta de Alan Guth, que intuiu na cabeça dele, 33 anos antes de ser provado, com forte evidência, em Boston, em Massachusetts, ali nos arredores de Boston, que pelo Instituto Harvard Smithsonian, que foi comprovado que o universo não teve bilhões de anos, surgiu em trilionésimo de segundo. É exatamente o que a Bíblia diz, que surgiu no primeiro dia. O universo, o céu e a terra, surgiram no primeiro dia, e a luz. Foram as 3 criações do primeiro dia. A Bíblia diz isso e para mim é a verdade. Do Big Bang há milhões de anos? Houve o Big Bang. O Big Bang houve, mas em trilionésimo de segundo. Põe que é a responsável pela expansão das galáxias, são 60% ainda do universo é desconhecido, é insondável, é misterioso, porque supõe que é uma matéria e energia escura que existe desses 60%. O universo só é ocupado pelas galáxias em cerca de 40%. Surgiu em trilionésimo de segundo. A matéria escura ainda vai ser descoberta, ainda está para ser esclarecida. O mistério divino. Santa Efigênia é etíope? É etíope, foi evangelizada por São Mateus, o apóstolo, que foi para pregar em Núbia, um reino dos primeiros países do mundo, que foi a Etiópia. Santa Efigênia adotou em Núbia, na Etiópia, nesse reino, o cristianismo e o Deus único. E ainda hoje, toda vez que eu vou a São Paulo, eu vou na igreja de Santa Efigênia, porque a Santa Efigênia lá está como uma santa negra, mas ela era branca. Santa Efigênia era branca, era raça branca, porque naquele tempo houve uma progressão para os povos negros da África, adquirindo essa característica do protótipo, que foi Gestos, do protótipo do negro, e o protótipo dos amarelos, que foi Dimas. São Dimas e São Gestos, que vai ser santo também um dia. Existem quantos santos negros e quantos santos amarelos? No descobrimento das Américas, as grandes viagens, então surgiu o primeiro santo negro e o primeiro santo amarelo. O primeiro santo negro foi San Juan Diego, o mexicano lá, que ainda hoje tem a cidade de San Diego nos Estados Unidos, em homenagem a ele, que só foi canonizado agora em 2002, pelo Papa João Paulo II. São João Paulo II canonizou San Juan Diego. E São Benedito foi também canonizado apenas em 1800, mas surgiu no Renascimento, surgiu nas grandes viagens, com um povo que tinha poucos escravos na Sicília ali, e São Benedito tinha vindo da Etiópia também para a Sicília, e viajou pela Itália e se tornou santo, foi canonizado em 1800, por volta de 1800 e tanto, e são esses dois santos, São Juan Diego e São Benedito, são os dois santos do Renascimento, dois santos contemporâneos do descobrimento das Américas. Quando e como formaram as 4 características nos negros e nos 3 nos amarelos? Eu não posso sondar, não coube a mim descobrir quando a África ficou
ficou negra, e quando a Ásia e as Américas, o Oriente, a parte oriental das Américas, foi metamorfoseada. Mas só houve essa evolução depois da Páscoa. Agora não se sabe se foi com 100 anos, com 200, com 300, com 500, com 1500, porque a Idade Média durou 1500 anos. Porque a Inglaterra patrocinou uma viagem do iate Beagle 5 anos ao redor do mundo. Porque tinha dinheiro, brigava com a igreja e precisava desenvolver a ciência moderna, que era a maior potência do planeta Terra. Então. Aí tinha dinheiro, brigava com a igreja, precisava desenvolver, precisava pesquisar, tinha muita recurso para pesquisar e precisava desenvolver o evolucionismo. Então teve que alguém escrever esse livro, teve que aparecer alguém. Só apareceu 23 anos depois dos 5 anos. Houve 5 anos de pesquisa no mundo, ao redor do mundo, do iate Beagle, que por sinal o Beagle é um farejador, um cachorro farejador de faro fino, da raça inglesa, apelidaram o iate de Beagle para fazer essa pesquisa no mundo, mas passou 23 anos depois da volta do iate para a Inglaterra, passou 23 anos para desenvolver, para terminar de escrever esse livro. O Charles Darwin, que ainda hoje prejudica o mundo inteiro, porque só acredita na teoria de Charles Darwin do evolucionismo. A teoria criacionista foi escrita e foi atualizada e vai ser reescrita em outro livro agora, novamente, bilíngue, se Deus quiser, se for possível, porque para que haja o conhecimento da ciência, que agora não é mais evolucionismo. O criacionismo surgiu, foi o primeiro livro e o último. É o criacionismo, o primeiro livro da Bíblia e o último que é lançado agora no século terceiro milênio, os 3 continentes. O livro criacionista se baseia em qual calendário? O livro criacionista se baseia no calendário mais misterioso, mais profundo, que é o calendário judaico. O calendário judaico, o mundo, o planeta, o universo só tem 5.782 anos. Eu escrevi o livro baseado no calendário judaico, que é o calendário mais misterioso, mais profundo, mais exato para mim, na minha opinião, é o calendário judaico. O calendário gregoriano só surgiu depois da Idade Média, com o Papa Gregório III. Na minha opinião, o calendário judaico é o calendário mais profundo, que surgiu na criação. Mas que a Páscoa surgiu depois da Páscoa. 1500 anos do calendário gregoriano. O judeu surgiu muito antes. Qual a principal contribuição da ciência para a confirmação do criacionismo? A principal descoberta da ciência foi esse de Alan Guth, esse americano que nascido em Nova Jersey, New Jersey, que previu 33 anos, quando foi com 33 anos depois, ele confirmou com forte evidência que o universo surgiu em trionete de segundo. Isso para mim, é a confirmação mais profunda, mais exata que existe. Por que você luta pela harmonia entre os povos? Porque eu não me conformo com o racismo, não me conformo. Toda a humanidade é uma só, o homem é um só no mundo inteiro. Não existe homem diferente, não existe homem superior nem inferior. Todos são iguais perante Deus. Eu tenho uma admiração muito grande por uma passagem do Alcorão que diz que os homens são iguais como os dentes de um pente. Para mim, o Alcorão nesse ponto, acertou em cheio, porque o homem perante Deus está na Bíblia, que não faz acepção de pessoas. O homem é um só, o homem tem um valor só perante Deus. A menos que seja Cristo, que é superior, que tinha 2 naturezas, divina e humana. Quais são os números de Jesus e os números escolhidos por Deus? Os números escolhidos por Deus são 7, porque são 7 dias na semana que ele escolheu para criar o mundo, o céu e a terra, a energia, a luz, tudo foi criado em 7 dias, e para Jesus são 3, Jesus é trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo, 3 povos, surgiu na Páscoa, que na minha opinião. Os poderes terrenos são
Exército, Marinha e Aeronáutica, o Judiciário, Legislativo, Executivo, tudo é três, as três cores básicas da natureza, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Exatamente o que está aqui. Jesus é o Adam, que vem de Adão, significa da língua hebraica, que é uma palavra que tem origem na língua hebraica, chamada Adam, que é avermelhado, que era Cristo, na minha opinião, ele era avermelhado, na minha opinião. E o negro, que é o azulado, tem a região da África, que para mim são as mais profundas raízes de Noé, são os negros bem escuros, que são azulados, e os asiáticos, que têm a cor amarela. O índio brasileiro, ele é um pouco escuro, o Inca era um pouco escuro, o mais claro era o Azteca, talvez, era o Azteca dali do México, que deu origem a San Juan Diego. Entrevistei aqui mais uma vez o senhor Vanderlei Vasconcelos, ele que é escritor, mas também, antes de tudo, um profundo pesquisador da teoria criacionista. Falando novamente, foi lançado um livro dele em 2004, né, que é Os Três Continentes. E agora 2021. E em 2021 teve uma atualização científica. Atualização, que é essa cartilhazinha, o livreto, da primeira teoria criacionista, atualização científica, 2021. 2021 agora, Só com as últimas descobertas da ciência que comprovam que o livro escreveu, previu, e tem muita verdade. Charles Darwin não tem um silogismo, não tem uma atualização, não tem absolutamente nada. Ele escreveu, apenas plagiou desse francês e não surgiu mais nenhuma outra. A evolução não explica absolutamente nada. Ele supôs apenas que o bico de um pássaro era mais forte, porque comia não sei o que, mais duro, não sei aonde, não sei o que. Aí escreveu essa besteira, tudo falso. Tudo para a Inglaterra poder pesquisar. Ou seja, é uma coisa que praticamente terminou no vazio. Vai terminar no vazio, porque é um livro de cunho ateu. Certo. Um abraço. Então é isso. Uma vez, obrigado pela entrevista.